Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como o grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é inevitável que aconteçam escândalos. Que coisa triste, né? O escândalo é sempre uma situação de tristeza, de dor, de sofrimento. Escandalizar. Levar outra pessoa a cair. Pessoa que comete escândalo é uma pessoa, como Jesus também vai explicar, o escândalo é ser uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço que faz cair, que faz outra pessoa cair. Mas ai daquele que produz escândalos. Por isso que temos que ter todo o cuidado, a maneira como nós vivemos a nossa vida. Nós que somos cristãos. Nós somos convidados ao testemunho, a dar testemunho. A gente precisa cuidar da nossa vida de fé. A gente precisa ser vigilante sobre aquilo que nós vivemos. Jesus está dizendo que é inevitável que aconteça escândalos. Por isso o cuidado que temos que ter deve ser sempre redobrado. Sempre pedimos a graça de Deus para não cometermos escândalos. Vigilância. Vigilância. Depois vem o tema do perdão, né? Vem o tema do perdão. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Repreende-o, corrige-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Tu deves perdoá-lo. Imagina você ser ofendido 7 vezes ao dia. E Jesus está dizendo: perdoa. E você, por outro lado, você diz assim: mas Senhor, isso é impossível. Humanamente, muitas vezes, o perdão é impossível. Mas, é possível com a graça de Deus. É possível com a ajuda de Deus. Eu costumo repetir uma frase de Santo Agostinho que diz: aquilo que Deus me pede, Ele me dá. Se Deus me pede para perdoar 7 vezes ao dia, é porque Ele vai me dar a graça de perdoar 7 vezes ao dia. É graça de Deus. Às vezes a gente é tão orgulhoso que pensa que nós somos capazes disso ou daquilo por nós mesmos. Não. É graça de Deus. Perdão é dom divino. Quantas e quantas pessoas que dizem: não, nessa situação é impossível perdoar. É impossível perdoar. Interessante que os apóstolos, eles fazem um pedido a Jesus, né?
Eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. E quantas vezes nós também devemos pedir isso ao Senhor? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Toda a situação difícil, aquela situação que você acha que é muito difícil enfrentar, superar, administrar, para um pouco e reza em silêncio. Reza em silêncio. O que o Evangelho está dizendo? Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Você para diante da situação que você está enfrentando e diz, Senhor, aumenta a minha fé. São João vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E devemos crescer na fé, devemos progredir na fé. Jesus vai dizer, diante do pedido dos apóstolos, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, uma fé pequena, como um grão de mostarda, é o suficiente para que Deus realize o milagre. Olha só que maravilha. É o suficiente para Deus realizar um grande milagre. Por isso que temos que cuidar da nossa fé. Cuidemos da nossa fé, cultivemos a nossa fé, alimentemos a nossa fé, para experimentarmos milagres, o agir de Deus na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.